Querido irmão e irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Continuamos caminhando e aprendendo mais sobre a Sagrada Escritura, Palavra de Deus em palavras humanas. E hoje queremos contemplar o Novo Testamento, de maneira especial o Evangelho de Mateus. Queremos aprender um pouco mais para que a palavra se torne vida em nossa vida nesse mês de setembro, mês da Bíblia. O Novo Testamento nos conserva por escrito o testemunho das primeiras gerações de discípulos e seguidoras de Jesus de Nazaré, a respeito de uma vida, de sua vida e ensinamento, bem como da comunidade que se formou a partir dele. Trata-se dos documentos que a igreja primitiva das origens, guiada pelo Espírito, reteve como referência e expressão fundamental da revelação de Deus em Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada é a grande carta de amor de Deus para a humanidade. É Deus que decide revelar-se, é Deus que diminui as distâncias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus caminhou pela nossa história. Deus falou aos nossos ouvidos e, sobretudo, aos nossos corações. A palavra eterna, ao fazer-se homem como nós, no seio virginal de Maria, nos revelou o mistério do coração de Deus. Por isso, o Novo Testamento não contém uma teologia sistemática, mas nos fala de Deus que em Jesus de Nazaré se manifesta. Esses escritos nos mostram como e em que sentido se cristalizou a fé em Jesus Cristo, Messias, Filho de Deus e Salvador do mundo. Não contém uma teologia sistemática, como se desenvolveu sobretudo a partir dos grandes concílios ecumênicos dos IV e V séculos. É antes, o Novo Testamento, uma coleção de testemunhos diversificados, conforme os ambientes e as personalidades que os produziram. Daí a necessidade de ler o Novo Testamento com atenção e prescrutar a realidade do acontecimento de Jesus com atenção no seu conceito e no seu contexto histórico, que transparece por trás das palavras tão diferentes de Marcos ou João, Paulo ou Tiago. E feito isso, cabe expressar esta realidade em palavras que sejam relevantes para o mundo de hoje. Portanto, queridos irmãos, o Novo Testamento é fruto dessa experiência dos discípulos com o Mestre e da comunidade primitiva com Jesus. Dessa experiência com o Senhor, com o seu ministério e com o Senhor ressuscitado, nascem os escritos do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus ganhou um lugar de destaque entre os evangelhos por causa de seu caráter catequético. É chamado o Evangelho dos Catequistas, principalmente no discurso inaugural de Jesus, o Sermão da Montanha. Além disso, imbuído de preocupação constante pela comunidade da fé, é o Evangelho eclesial por excelência, ou seja, o Evangelho de Mateus é o Evangelho da catequese, da transmissão da fé, mas também é o Evangelho da Igreja, o acento eclesiológico, o termo eclesia do grego, comunidade dos convocados, dos chamados, assembleia dos escolhidos. Tradicionalmente foi considerado o primeiro evangelho. Papias, no segundo século, mencionava como primeiro um evangelho hebraico, aramaico de Mateus, o qual, porém, não existe mais. O texto comparativo sugere que o atualmente conhecido evangelho segundo Mateus toma por base o modelo de Marcos, enriquecido com a matéria da fonte Q, ditos comuns a Mateus e Lucas, mas ausentes de Marco, além de matéria particular de Mateus.
Na forma atual, redigida em grego depois do ano 80, quando foi escrito o Evangelho de Mateus, no ano 80 depois de Cristo. Este evangelho pretende fortalecer na fé os cristãos de origem judaica. Essa é uma característica do evangelho. Os cristãos que vieram do judaísmo, que estavam sendo pressionados para integrar o judaísmo, que se reorganizou depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Mateus conscientiza os cristãos de que eles são o verdadeiro Israel, pois em Jesus a herança de Israel se tornou universal, como já fora prometido a Abraão, em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Eu farei da tua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia. Por isso eles devem praticar a justiça, vontade de Deus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça do reino, que supera dos escribas e fariseus, que são os protagonistas do novo judaísmo. Essa justiça melhor, Jesus a exemplifica principalmente no Sermão da Montanha. A universalidade desse evangelho, transmitido por Mateus, aparece nas últimas palavras: ide, fazei discípulos todos os povos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A ótica própria de Mateus é a instrução da comunidade dos discípulos de Cristo. É o evangelho da igreja, eclesial e didático por excelência. Como tradição, deve ser percebido ao colocá-lo à frente dos outros. O evangelho de Mateus, portanto, escrito para os judeus, para os cristãos que vinham do judaísmo, tem como coração da sua mensagem a justiça do reino, a justiça que brota do coração, ensinada e vivida por Jesus. Por isso, no Evangelho de Mateus, muitas vezes se cita o Antigo Testamento e se mostra que Jesus é o novo Messias, que Jesus é o Messias prometido, que nele se cumpre as Escrituras, que em Jesus se realizou a plenitude da lei. Portanto, este é o evangelho do ensino da comunidade e que ensina a viver em comunidade, e também o evangelho catequético. E justamente o que o diferencia é esta preocupação em mostrar o cumprimento das Escrituras do Primeiro Testamento em Jesus. A relação de Mateus com Jesus, conforme no próprio evangelho de Mateus é relatado, Jesus é o coletor de impostos, que trabalha para o Império Romano, por isso é visto com maus olhos pelos seus contemporâneos. Jesus passa, olha para Mateus e diz: vem, segue-me. E Mateus deixa tudo imediatamente para seguir Jesus. Aprendamos do Evangelho de Mateus o amor à comunidade de fé, à comunidade eclesial, a justiça do reino, as bem-aventuranças que nos fazem superar toda forma de religiosidade mentirosa, de fachada, farisaica, que exige dos outros aquilo que não vive, aquilo que não faz.